O Planalto de Gizé permanece como um testemunho da engenhosidade do Egito. Pirâmides imponentes e a enigmática esfinge cativam a humanidade há milênios. No entanto, sob as areias escaldante, pelo só um segredo permaneceu oculto durante séculos. Esse segredo, o Poço de Barsante, é um poço misterioso localizado perto das icônicas pirâmides. Sua existência foi ignorada por muito tempo, considerada insignificante pelos primeiros exploradores. A proximidade do poço com as pirâmides deveria ter indicado sua importância. No entanto, foi somente no final do século XX que sua verdadeira começou a emergir. Um egiptólogo italiano, Alessandro Barsante, reconheceu a importância potencial deste aparentemente insignificante. Sua curiosidade logo revelaria um mistério que desafiou a compreensão convencional da tecnologia e construção do Antigo Egito. As areias do tempo haviam ocultado a entrada do poço, tornando invisível a olhos destreinados. Era como se o próprio deserto conspirasse para manter seus segredos escondidos do mundo. A intuição de Barsante, no entanto, lhe dizia que havia mais neste local do que parecia. Ele estava determinado a descobrir a verdade enterrada sob as areias de Gizé. Alessandro Barsante, um homem movido por uma sede insaciável por conhecimento, dedicou sua vida a desvendar os mistérios do Antigo Egito. Desde jovem, Barsante era fascinado pelas histórias e lendas que cercavam as civilizações antigas, especialmente a egípcia. Sua paixão o levou a estudar profundamente a história, a cultura e a língua dos antigos egípcios. Seu conhecimento em hieróglifos e arquitetura antiga o levou a explorar tumbas esquecidas e decifrar inscrições enigmáticas. Ele passava horas, dias e até semanas em locais de escavação, muitas vezes em condições adversas, mas sempre com um objetivo claro em mente: descobrir a verdade oculta sob as areias do tempo. A intuição de Barsante raramente o enganava. Ele tinha um sexto sentido para identificar locais de importância histórica, algo que seus colegas muitas vezes admiravam e até invejavam. Quando encontrou o poço modesto perto das pirâmides pela primeira vez, sentiu uma atração inegável, uma sensação de que estava prestes a fazer uma descoberta revolucionária. A simplicidade do poço contrastava com a grandiosidade das pirâmides, mas Barsante sabia que havia algo mais ali. Guiado por essa intuição, Barsante reuniu uma equipe de arqueólogos e engenheiros habilidosos. Ele escolheu cuidadosamente cada membro da equipe, garantindo que todos compartilhassem sua paixão e dedicação pela descoberta. Juntos, eles embarcaram em uma expedição para escavar o poço e descobrir seus segredos. A tarefa era desafiadora. O calor escaldante do deserto e a dificuldade de remover os detritos acumulados ao longo dos séculos tornavam o trabalho árduo e exaustivo. O poço era profundo e sua entrada estava obstruída por séculos de areia e detritos acumulados. Cada camada removida revelava novos desafios, mas também novas pistas sobre o que poderia estar escondido abaixo. No entanto, a determinação de Barsante era inabalável. Ele estava convencido de que algo extraordinário estava prestes a ser revelado. Ele sabia que as recompensas de descobrir a verdade superariam em muitos desafios que estavam por vir. A possibilidade de fazer uma descoberta que poderia reescrever a história era o que o motivava a continuar. À medida que a escavação progredia, a equipe se deparou com sua primeira descoberta surpreendente. A excitação era palpável e todos sabiam que estavam prestes a fazer algo grandioso. O poço era revestido com blocos maciços de granito rosa, um material raramente encontrado na região de Gizé. A descoberta desses blocos foi um sinal claro de que o poço tinha uma importância especial. Este granito rosa
extraído a centenas de quilômetros de distância em Aswan, era o mesmo material usado na construção das próprias pirâmides. A logística envolvida no transporte desses blocos sugeria um propósito significativo. Essa descoberta causou ondas de choque na comunidade arqueológica. Especialistas de todo o mundo começaram a especular sobre a verdadeira função do poço. A presença de um material tão raro e valioso sugeria que o poço não era uma fonte de água comum. Poderia ter sido um local de importância ritual ou até mesmo um esconderijo para tesouros inestimáveis. A descoberta de Barsante abriu novas possibilidades e perguntas, cada uma mais intrigante que a outra. A escavação do Poço de Barsante foi um processo meticuloso e exigente, que demandou paciência e precisão de toda a equipe envolvida. A equipe removeu cuidadosamente camadas de areia e detritos, documentando cada artefato e anomalia que encontravam. Cada descoberta era registrada meticulosamente, garantindo que nada fosse perdido ou esquecido. À medida que desciam mais fundo no poço, ficou claro que estavam lidando com algo extraordinário. A profundidade e a complexidade da estrutura sugeriam um propósito maior do que inicialmente imaginado. A construção era muito mais sofisticada do que o previsto inicialmente. As técnicas empregadas pelos antigos construtores eram avançadas, demonstrando um conhecimento profundo de engenharia e arquitetura. A precisão com que os blocos de granito foram cortados e encaixados era notável, mesmo para os padrões do Antigo Egito. Cada bloco parecia ter sido moldado com um propósito específico, encaixando-se perfeitamente no lugar. A equipe enfrentou inúmeros obstáculos durante a escavação, desde a logística de mover equipamentos pesados até a necessidade de manter a integridade da estrutura. Cada dia trazia novos desafios. O poço era estreito e claustrofóbico, dificultando a movimentação dos trabalhadores. A cada passo, a equipe precisava ser extremamente cuidadosa para evitar acidentes. O ar ficava pesado e úmido à medida que desciam, e a ameaça constante de desabamento pairava sobre suas cabeças. A segurança era uma preocupação constante, e medidas rigorosas eram tomadas para proteger todos os envolvidos. No entanto, o obstáculo mais intrigante que encontraram foi uma camada de calcário que havia sido colocada intencionalmente em uma determinada profundidade. Esta descoberta levantou muitas questões sobre as intenções dos antigos construtores. Este calcário parecia deliberadamente posicionado para impedir a exploração, como se os antigos construtores quisessem esconder o que estava além. A equipe especulava sobre o que poderia estar tão bem guardado. Implacável, a equipe de Barsante removeu cuidadosamente a obstrução de calcário, revelando uma passagem que seguia em um ângulo. Este novo caminho prometia mais descobertas e mistérios a serem desvendados. Esta passagem, ao contrário do poço, tinha formato oval e era construída com ainda maior precisão. A técnica de construção utilizada aqui era ainda mais impressionante, sugerindo um nível de habilidade e conhecimento avançado. As paredes eram polidas até um acabamento liso, e o ar dentro era visivelmente mais frio e fresco do que no poço. Este ambiente diferente indicava que a câmara tinha sido selada de forma a preservar seu conteúdo. A excitação tomou conta da equipe. Cada membro estava ciente da importância do que estavam prestes a descobrir. Eles haviam encontrado algo verdadeiramente único, uma câmara oculta que permaneceu selada por milênios. Esta descoberta prometia revelar segredos antigos e oferecer novas perspectivas sobre a civilização que a construiu. A passagem oval esculpida na rocha sob o planalto de Gizé se estendeu por vários metros antes de se abrir em uma grande câmara subterrânea. Esta passagem, descoberta por acaso, parecia ser um portal para um mundo há muito esquecido, um mundo que guardava segredos e mistérios que desafiam a compreensão moderna. O ar dentro desta câmara era denso de expectativa. Cada passo ecoava nas paredes,
aumentando a sensação de que algo monumental estava prestes a ser revelado. Partículas de poeira dançavam nos feixes das lâmpadas dos arqueólogos, iluminando esculturas complexas que adornavam as paredes. Essas partículas, suspensas no ar, pareciam contar histórias de um passado distante, esperando para serem decifradas. Essas esculturas, ao contrário dos hieróglifos tradicionais encontrados na maioria das tumbas egípcias, eram de natureza geométrica, formas e padrões que não se encaixavam nas convenções artísticas conhecidas da época. Elas representavam padrões e símbolos complexos que desafiavam a interpretação imediata. Cada linha e curva parecia ter um propósito, uma mensagem oculta que esperava ser desvendada. Barsante e sua equipe documentaram meticulosamente essas esculturas, tirando fotos e criando desenhos detalhados. Eles sabiam que cada detalhe poderia ser crucial para entender o significado dessas obras enigmáticas. Eles reconheceram que esses símbolos enigmáticos poderiam ser a chave para entender o verdadeiro propósito do poço e sua conexão com as pirâmides. Talvez esses símbolos contivessem pistas sobre rituais antigos ou conhecimentos perdidos. Um detalhe peculiar se destacava. Um resíduo preto e estranho revestia o chão e as partes inferiores das paredes. Este resíduo, de origem desconhecida, intrigava os arqueólogos. Este resíduo, quando analisado, revelou ser uma mistura de materiais orgânicos e minerais desconhecidos. A composição exata desses materiais ainda era um mistério, levantando questões sobre sua origem e propósito. Sua presença dentro da câmara selada levantou mais perguntas do que respostas. Como esse resíduo chegou lá? Qual era sua função? Seria parte de algum ritual antigo? A qual propósito ritualístico esta câmara servia? Seria um local de adoração, um santuário secreto ou algo completamente diferente? Era usada para observações astronômicas, como alguns estudiosos sugeriram. Talvez as esculturas geométricas fossem mapas estelares ou calendários antigos. Ou poderia ter sido um local de iniciações secretas, onde apenas os membros mais elitistas da sociedade egípcia antiga tinham acesso, um lugar onde segredos eram passados de geração em geração. A descoberta da passagem oval e da câmara enigmática apenas aprofundou o mistério em torno do Poço de Barsante, expandindo as fronteiras da egiptologia convencional. Cada nova descoberta trazia mais perguntas, desafiando os arqueólogos a repensar o que sabiam sobre o Antigo Egito e suas práticas misteriosas.